Hoje se completam 190 anos da Revolta dos Malês, considerada a maior revolta urbana de escravizados na história do Brasil, que aconteceu em 1835 na cidade de Salvador, capital da Bahia, que na época era a capital que mais recebia trabalhadores escravizados no período colonial. Essa revolta mobilizou cerca de 600 homens escravizados, o que é um número relevante se tivermos em conta que a capital Salvador, naquele período, tinha cerca de 60 mil habitantes. Essa revolta foi uma revolta contra o sistema escravagista, mas também foi uma revolta que pedia liberdade religiosa. Afinal de contas, a maioria deles era de religião muçulmana e eles na revolta vestiam-se com roupas típicas da sua religião, ainda que tivessem entre eles alguns católicos e também alguns sujeitos de religião de matriz africana. A revolta começou durante a madrugada, acabou sendo precipitada em função de uma delação e eles acabaram que precipitaram o movimento. Esses combatentes eles seguiram pelas ruas de Salvador, eles avançaram tentando tomar posições oficiais, eles queriam tomar o comando da cidade para realmente libertar alguns companheiros que estavam presos e também para realmente poder tomar posições e chegar no seu intento, que era justamente o de confrontar, acabar com o sistema escravagista nos lugares onde eles pudessem vir a controlar. A rebelião acabou durando horas, ela não ultrapassou um dia, ela começou durante a madrugada e se estendeu aí até o final do dia, já estavam todos controlados. Durante as batalhas, cerca de 70 escravizados foram mortos durante os enfrentamentos. Mas depois disso, uma grande parte, a maioria deles, quase todos, acabaram sendo castigados fisicamente, presos, e muitos aí, algumas centenas, foram mortos depois já das batalhas terem acabado. Uma curiosidade que eu quero falar com vocês é que aqui, de onde eu falo, no Rio Grande do Sul, existe uma relação com essa revolta dos malês. Primeiro porque aconteceu no ano de 1835, mesmo ano da Revolução Farroupilha, ainda que distanciados por alguns meses, né? A Revolta dos Malês foi em janeiro, a Farroupilha foi lá em setembro. Isso não é uma coincidência, porque ambos aconteceram durante o período regencial, que foi de 1831 a 1840. Período esse em que a coroa brasileira esteve vaga, e foi uma época onde muitas rebeliões aconteceram no Brasil, inclusive lá em Salvador. Teve outras rebeliões de escravos, só que a dos malês foi assim a mais significativa. Mas além disso, há uma outra coisa que liga, que nessa conjuntura histórica liga essa revolta com a história gaúcha. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse sujeito aqui, que é o Manuel Padeiro, também conhecido como General Manuel, que era um líder de quilombo aqui no sul do Rio Grande do Sul, lá precisamente na região de Pelotas, que também era uma região que recebeu muitos escravizados, né? Uma das regiões brasileiras que mais recebeu escravizados também, assim como Salvador. E teve aí um grande quilombo, teve alguns quilombos, claro, mas um deles que é muito importante é o quilombo do Manuel Padeiro. O fim do quilombo do Manuel Padeiro foi justamente em 1835. E naquele período, aquela classe de senhores de engenho ali do sul do estado, do sul do Rio Grande do Sul, foi orientada, aquela classe senhorial foi orientada pelo poder municipal de Pelotas a não comprar escravizados que tivessem tido contato com a Revolta dos Malês. Inclusive que nem tivessem ficado sabendo do que era a Revolta dos Malês. Isso poderia ser uma influência para que se juntassem às tropas do Manuel Padeiro, o General Manuel. E aí, pessoal, vocês sabiam da história da Revolta dos Malês? Comenta aqui embaixo, se inscreve aqui na Cinemateca Histórica, dê o like nesse vídeo e a gente se fala. Valeu!